Como estimular ou incentivar o seu filho, sua filha a estudar? Esse tem sido um desafio muito grande que eu tenho observado como docente. Eu tenho observado muito essa falta de incentivo e muitas das vezes não é porque os pais, os responsáveis, não querem. É porque realmente diante dessa modernidade, eles estão sem subsídio. Eles estão sem caminho, sem formas, sem realmente ferramentas. Estão realmente desarmados. Porque no mundo da tecnologia, da informação aflorada, paralelo. Então realmente não é fácil você estimular diante de tudo hoje está exposto. Então você encontrar o fio da meada é você encontrar a particularidade daquela criança, daquele jovem. E eu vou estar trazendo aqui 4 pontos para que você possa fazer uma análise de cada um deles, sempre lembrando, eles estão todos interligados. Todos interligados. Portanto, quando você chegar no quarto, você vai entender qual a contribuição do primeiro, do segundo, do terceiro, para que dentro do quarto você feche esse combo. Certo? Edson, meu caro, fala comigo, tu tá me ouvindo? Maravilha, show de bola. Eu encerrei-la e reabri-la novamente. Porque realmente eu acho que era problema no meu fone. É isso aí. Mete foguinho aí que esse negócio é top das galáxias, hein? Fogo. Meu Deus, hein? Bora então dando continuidade aqui. Vai colocando nos comentários aí, contribuindo pra gente aí, porque você sabe, né? Cabeça de esquisito, se você jogar uma fagulha, ela vira uma fogueira. Então vambora. Como estimular ou incentivar seu filho ou sua filha a estudar diante do mundo tecnológico? Vamos lá. Vou estar trazendo 4 pontos só para a gente relembrar, em que todos eles estão interligados, interconectados, né? Um vai trazendo complemento para o outro, sempre lembrando dessa particularidade. Para você conseguir hoje em dia, você trazer o seu filho ou sua filha para perto, você precisa permiti-lo ser quem ele é, logo você precisa fazer com que o ambiente, sempre lembrando o poder da ambiência, a ambiência, o ambiente, ele é um fator decisivo, ele é um termômetro que afere os resultados. Se você está tendo resultados bons ou ruins, você precisa focar no ambiente. O segredo está no ambiente. A chave está no ambiente. Logo, trazendo isso para o lado de incentivar ou de estimular os seus filhos a estudarem, o que acontece? Você precisa permitir que o ambiente seja agradável ou acolhedor. O que é isso? Um ambiente acolhedor é aquele ambiente onde ele traz ferramentas, oportunidade, aceitação para o autodesenvolvimento e não imposição, certo? E não você ficar impondo, sendo aquele pai ou aquela mãe responsável, autoritário, que quer impor um modelo de ação, um modelo de execução, um modelo de visão, quer colocar uma experiência sobre aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente. Então é muito importante você entender primeiro que o outro é o outro, independente de que seja uma criança, um jovem ou um adulto, o outro ele é o outro e ele tem uma forma de pensar, sentir, agir. Isso precisa ser respeitado. Quando você respeita o outro como ele é, você o traz para perto. E na função de pai e de mãe, quando você tem o teu filho e ele te vê como um aliado, ali está a oportunidade de você gerar mudança, incentivo, estímulo, porque aquela criança, aquele outro, ele vai te ouvir com mais atenção. Ele vai ter uma escuta ativa. Que é isso? Uma escuta ativa é aquela escuta que você ouve, absorve, não para responder,
mas para entender. Para entender. Então, bora lá. Primeiro ponto. Sei lá. Primeiro ponto é observar. É isso que um pouco disso que eu já tenho trago. É observar como que o filho, como a outra pessoa, como que ele se porta diante de vários modelos de ambiente que você tenha proporcionado. Para ele. Então, diante do mundo lúdico, diante da criatividade, como que ele se porta? Diante da exposição, como que ele se porta? Diante das estratégias, diante daquela visão de resolução, de coordenar, de liderar, de articular, como que a criança, o jovem, o adolescente, como que ele se porta nesses momentos de desafios? Como que ele reage diante das rotinas, diante, né, do passo a passo, do dia a dia? Como que você analisa a semana dele? Como que ele se porta todos os dias? É cada dia um diferente do outro? Ou ele procura sempre fazer do mesmo jeitinho, de segunda a sexta? Como que ele gosta das coisas? Como que ele se porta diante daquilo que você coloca para ele, que você apresenta para ele? E aí você vai observando esses ambientes, ok? Você vai observando esses ambientes, você vai promovendo esse ambiente e vendo como que ele reage. Diante dos desafios, ele gosta de desafio, ele gosta de competir, ele gosta de realmente ali aparecer no bom sentido, ele gosta de fazer algo para que você olhe para ele com um olhar diferente. Como que ele reage quando você o parabeniza? Isso faz ele sentir vibração, isso faz a tonalidade dele mudar. Ele está procurando sempre executar, então você vai avaliando esse ambiente, uma vez que você, como pai ou responsável, você tem uma função, né, de uma certa forma, uma obrigação de promover o ambiente para que o seu filho se autodesenvolva, certo? Esse crescer não pode ser só o físico, ele precisa também ser o mental. Maturidade, essa maturidade intelectual, essa capacidade de raciocínio, de tomadas de decisões, elas provêm de um ambiente acolhedor, né? Um ambiente de estímulo, de incentivo para essa criança desde a fase ali do seu nascimento até, né, a fase de realmente tomar as rédeas da sua vida. Que essa fase de tomar as rédeas da própria vida, ela vem com a idade. Quem está online comigo aí, me ajuda aí. Como que chama a idade do crescimento natural, crescimento do corpo? Coloca para mim aí, depois eu volto e falo. Então o que acontece? Essa idade natural, ela promove, ela traz, dependendo de uma certa idade, ela vai trazer ali essa independência, ou seja, essa capacidade de tomar as suas decisões, as suas escolhas por si mesmo, baseado realmente nos seus desejos, nos seus interesses, na sua visão. E isso precisa ter sido promovido pelos pais, pelos responsáveis, até essa idade mentalmente. Adquirida o quê? Essa liberdade, uma autoliberdade que a pessoa adquire de acordo com as experiências e com as percepções vividas até ali, que são uma coisa diferente da outra, crescimento do corpo e crescimento da maturidade mental, crescimento da mentalidade intelectual. Eu acho que seja isso, certo? Essa idade cronológica, que é, né, idade natural. Mas também eu quero relacionar essas duas idades com o crescimento do corpo e o crescimento da intelectualidade. Vamos dizer assim, capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, capacidade realmente de maturidade. Primeiro ponto, então, observe esses nuances e promova o ambiente.
Você promove o ambiente e o seu filho, a sua filha, ele vai dar as respostas. Não imponha a tua forma de ver, a sua forma de perceber. Promova o ambiente para que o outro possa dar o que ele tem. E aí você observa para que lado você vai. Ok? Segundo ponto, respeite a forma dele pensar, sentir e agir. Quando você permitir promover um ambiente, ou seja, situações, circunstâncias para ele, para ela, e ela trouxer um resultado, trouxer um comportamento, você respeita. Você observa e respeita, certo? E vai permitindo ele trazer e colocando para fora. Ele vai permitindo ele, né, trazer a forma dele funcionar, como que ele pensa, pode ser diferente da sua, como pai, como mãe, como responsável. E aí o que acontece? Você precisa respeitar e promovendo o ambiente para que ele vá aflorando de dentro dele aquilo que ele é. Porque lembre-se, essa famosa frase que a gente ouve muito por aí, você pode ser o que você quiser, isso é tudo balela. Isso aí gera muita frustração na vida das pessoas, porque elas entram por um lupo, né? Elas vão ali, começam a modelar uma outra pessoa que tem uma forma de pensar, sentir e agir diferente da dela, só porque a outra pessoa tem um resultado que muitas das vezes ela gostaria. Então a pessoa começa a fazer aquilo ali. Eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser assim, eu quero ser aquilo. Você não pode ser quem você quiser ser. Você é quem você precisa ser. E a melhor forma de você ter resultado é realmente se autopromovendo a ser quem você é, se autoestimulando, permitindo e fazendo escolhas baseado em quem você é, na sua forma de pensar, sentir e agir. E lembre-se, o teu filho também tem a forma de pensar e sentir e agir dele. E a melhor forma de o ajudar, de o incentivar, de o estimular é promovendo o ambiente para que ele seja quem ele é. Para que ele seja quem ele é. Então, esse segundo ponto, respeite a forma de pensar, de sentir, de agir dele. Porque aí você vai trazê-lo para perto. Uma pessoa que se sente amada, segura, que se sente acolhida, que pode ser quem ela é, ela vai adorar estar nesse lugar. Ela vai querer, ela vai desejar estar ao lado, né? Ela vai desejar estar nesse ambiente. E vai deixar de ser um ambiente de conflito, de imposição, de autoritarismo. E aí o que acontece? Quando os filhos veem os pais como autoridade, ele se sente mais seguro, mais acolhido, eles ouvem mais, certo? Eles se sentem mais confiante, eles começam a buscar conselho, ouvir mais. Entende? Então, precisa trazer para perto, mas trazer para perto não é impondo, não é jogando um laço ali, buscando, falando, eu sou seu pai, você é obrigado a me ouvir, você tem que me ouvir e ponto. Entendeu? Eu tô falando e ponto. Não funciona assim. Estar perto de alguém não significa ter aquela pessoa, não significa estar junto, não significa estar em unidade com aquela pessoa. Certo? Então o que acontece? Ter a pessoa por perto é quando a pessoa ela consegue te ouvir para entender. Não por uma obrigação. Vem cá, senta aqui agora e me ouve porque eu sou teu pai, sou tua mãe. Balela, isso é sinal de pessoas fracassadas. Certo? Então o que acontece? Um pai de sucesso, uma mãe de sucesso é aquela que é capaz de promover o filho a ser quem ele é, porque quando o pai, quando a mãe começa a falar, o filho senta. O filho começa a ouvir. Entende? Quando o filho está numa dificuldade, numa situação difícil, corre para o pai, para a mãe, para poder pedir um conselho. Para pedir uma visão, para pedir uma ajuda. Quando que isso vai acontecer? Quando os pais souberem incentivar. O que é incentivar? Permitir, estimular o outro a ser quem ele é. Meu Deus. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue promover esse ambiente para o seu filho, para sua filha ser quem ela vai desejar estar ali. Ela vai desejar estar do seu lado. E aí você pode exatamente usar de maneira estratégica o seu conhecimento, a sua visão, a sua percepção, para você promover.
Porque muitas das vezes, mesmo os adolescentes, os pré-jovens, eles são insensatos. Eles sabem o que precisa fazer, mas não fazem. Então o que acontece é preciso de ter quem do lado? Um aliado. E esse aliado precisa ser o quê? Adulto. Adulto o suficiente de ter experiências boas, menos travas emocionais, menos bloqueios emocionais, mais liberdade, mais maturidade. Não só, né, ter idade cronológica, eu acho que é isso mesmo. Não só ter essa idade cronológica, mas ter aquela idade de maturidade capaz de ter liberdade mental para não querer impor um padrão de vida ao outro, certo? Mas essa maturidade para entender que o outro está na fase de crescimento e que promover, e muitas das vezes ouvi-lo, vai ser muito importante neste momento, se você quer realmente fazer história boa na vida do teu filho, da tua filha, e não depois lamentar fracassos, porque lembrem-se, os filhos são os frutos, os pais são as árvores. Certo? Então é muito importante lembrar, os filhos sempre vão ser o resultado. Então é muito importante você se atentar para isso. Terceiro ponto, dê espaço. Agora que você já observou em qual ambiente ele comporta melhor, em qual ambiente ele se dá mais, em qual ambiente ele entrega mais resultado. E agora que você já aprendeu a respeitar, porque ele tem um padrão de funcionamento dele, a forma dele reagir diante das circunstâncias, agora o que acontece? Você precisa dar espaço para ele ser ele. Às vezes vai ter momento que o teu filho, a tua filha, vai parecer o pai ou a mãe dentro de casa. E você só observa. Por quê? Todo comportamento ele revela uma intenção. Todo comportamento revela uma intenção. Não é simplesmente um ato, né, ali uma coisa explosiva assim de última hora. Não. Todo comportamento ele revela uma intenção e existe algo por trás daquele comportamento. Se a criança ou o jovem estiver muito agressivo, não é uma surra que vai resolver aquele problema. É entender o ambiente, é o ambiente que está fazendo aquilo com ele. E é uma resposta negativa, claro, porque o inconsciente está agindo. Então é uma resposta para que você se atente. Então todo comportamento revela uma intenção. É preciso se atentar para a intenção e não para o comportamento. Certo? Para o comportamento. É aquele famoso, o filho está chorando, a mãe vai lá e bate nele, aí ele chora mais, a mãe manda calar a boca, aí ele grita mais alto ainda, e aí ele vai falando, gritando. Então, tipo assim, não é você agir ali no comportamento, é entender a causa. O que está acontecendo? O que é que esse comportamento, o que é que essa ação está tentando me mostrar? O que é que está acontecendo? Então é esse fato, é entender, é promover. E às vezes o filho quer ser o paizinho da casa, o homenzinho da casa. Entenda o que ele está tentando falar. E aí vai ser muito mais fácil alinhar as coisas, entende? Trazer para perto. Então não subestime, né? Não subestime o seu filho ou a sua filha. Ele não é um objeto, certo? É um ser com forma de funcionar, muitas das vezes diferentes. Muitas das vezes diferentes. E aí fica parecendo que é errado a forma dele ser, a forma dele comportar. Por quê? Por causa do auto-julgamento da sociedade, né? Por causa da autoaprovação das pessoas, do mundo, de como as pessoas percebem e veem o mundo. E aí aquela criança, aquele jovem fica meio que sem espaço, porque ele é obrigado a enquadrar numa forma que foi ditada muitas das vezes pela sociedade, pelos pais, pelos avós, pelos tios, e a pessoa não tem espaço para desenvolver, para realmente potencializar quem ela é, certo? Então ela não é um objeto, ela tem forma de pensar, sentido de agir que precisa ser respeitado. Ok? Então, proporcionar esse ambiente, linkando aqui os 3 pontos para a gente fechar com o quarto. O que acontece? Observou o ambiente, agora você percebe, você tem agora um norte de como estimular aquela criança, como trazê-la para perto,
certo? Você consegue observar, você consegue respeitar, você consegue dar espaço, promover o ambiente, e a gente fecha com o quê? Quando você entender o todo sobre essa criança, sobre esse jovem. O que é entender o todo? É entender os conflitos que essa pessoa vive com ela mesma e entender quais são as potencialidades dela, certo? O que é que ela já tem de natural, que precisa ser focado, que você precisa jogar luz, lembrando que os seus potenciais como pai, como mãe, pode ser muito diferente dos seus filhos. E isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser o quê? Estimulado, isso precisa ser observado. E muitas das vezes, para ter para ter essa certeza, né, esse norte mais assertivo, é importante você entender por que o seu filho age como age. Para você entender isso, certo? Você precisa ter ali o conhecimento desse padrão de funcionamento do seu filho, da sua filha, que é obtido através de quê? Através da análise corporal. Através da análise corporal você leva, né, o padrão de funcionamento do seu filho, da sua filha e o seu também, para você saber se posicionar, certo? Saber como se autopromover diante dos ambientes, saber fazer escolhas pautadas naquilo que realmente vai potencializar aquilo que você carrega, que é chamado de recurso, certo? Que você vai conhecer quais são os seus recursos mentais para que você possa jogar luz ali, para que você possa focar ali, direcionar para aqueles ambientes que se autopromova a ser como você é. Ter resultados como você é. Potencializando aquilo, realmente tornando-se uma fonte de transbordo e, consequentemente, os resultados vão ser inevitáveis, certo? Vão ser consequência inevitável, certo? Então, entender como lidar com esses conflitos, você vai entender o porquê que ele está acontecendo, qual a interferência do ambiente. Então, quando você vê determinados comportamentos, você que já tem o conhecimento desse padrão de funcionamento mútuo, você vai entender por que aquilo está acontecendo, você vai lá e age na causa. E você agindo na causa, a consequência, ela desaparece inevitavelmente. Inevitavelmente, certo? Então, analise os 3 pontos e se você realmente quiser fechar com chave de ouro e ter uma família brindada, ter uns filhos incentivados, onde eles vão amar estar do seu lado, vão te acolher ali como uma pessoa que realmente tem autoridade para poder falar aquilo que está falando, e ela vai te ter como aliado, né, como pais aliados. Você pare e analise, por exemplo, os filhos que eles têm os pais como aliados. Eles são mais seguros. O comportamento são mais realmente posicionado de acordo com a idade. Com a idade, o filho não teve que amadurecer fora da idade. O filho não tem que ter comportamentos baseados em interferências externas, mas eles têm comportamento baseado, né, na instrução que os pais, como adultos saudáveis, porque pessoas que se entendem são pessoas saudáveis, certo? Pessoas que fazem escolhas pautadas no autoconhecimento são pessoas que estão no nível de maturidade saudável, né, um pouco mais elevado. Então, analise esses 4 pontos, certo? Observe o ambiente, respeita a forma de funcionar, né? A forma de entregar resultados do seu filho, dê espaço para ele se autopromover e fique sempre em alerta ali, observando o comportamento, as análises, para você saber estimular, certo? Jamais imponha, incentive, valorize, certo? Valorize aquilo que ele já carrega, porque você vai tê-lo por perto. Isso vai ser muito mais fácil você poder ali trazer para ele as percepções, gerar experiências e percepções para que ele se autopromova e seja também um adulto saudável,
né, capaz de prosperar, capaz de transbordar, capaz de ser livre, capaz de ir para a vida, fazer tomar decisões, né, fazer escolhas difíceis, ele vai ter a capacidade realmente de se autopromover. Certo? Então, foram esses 4 pontos, entenda aí. Né, e se você realmente quiser entender, né, um pouco mais sobre essa área do ambiente, do comportamento, né, chame aí, deixe o seu comentário, chama no direct, tem aí o Insta. Sinta-se livre para buscar o progresso. Maravilha! Como é bom poder transbordar. Quem está comigo online aí, fala comigo. Ficou claro ou não? Me ajuda aí. O seu filho pode parecer para o mundo todo um monstro, né? O que for que o mundo quiser ditar, mas só você pode ter uma certeza sobre o seu filho, aquela certeza, né, de realmente ter ele como responsabilidade sua e saber que é você que precisa promover ele, um ser melhor, né, uma pessoa melhor para o mundo. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O ambiente familiar, né, o patrimônio com o matrimônio, ele promove, prepara a criança e passa pela fase da adolescência, do jovem, adulto para o mundo. Então não queira que o mundo dite regras sobre o seu filho, sobre o comportamento dele, mas tenha ele como aliado dentro do patrimônio e do matrimônio para que você tenha consciência de quem é o seu filho e de quem não é. Certo? Porque o mundo julga de maneira externa. Você tem conhecimento, você tem base, você sabe realmente quem é o seu filho, quem é a sua filha. Por isso, é importante você permitir ele ser quem ele é, para que ele não te assuste com os comportamentos. Certo? Então, é importante você entender por que está acontecendo aquilo. E isso, né, se você quiser saber mais, é através da análise corporal. Você tem o padrão de funcionamento do teu filho na palma da mão e você realmente vai saber lidar com ele. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela fez análise comigo, né? Fez o pai, a mãe e o filho, e ela estava tendo dificuldade de lidar com o filho, porque o filho tem uma necessidade de comunicação, né, um pouco maior, e também tem uma necessidade de segurança, de planejamento muito grande. Então, é aquela famoso tipo de pessoa que sente e guarda quando ela não se sente segura o suficiente para falar aquilo que ela está sentindo. E aí, essa mãe parece que esqueceu de como o filho funciona. E aí, estava o quê? Impondo, cobrando de mais algo que ele não podia entregar. E quando ele começava a falar, ela mandava ele calar a boca. E aí ela estava percebendo que, às vezes, ele falava, mas você não me deixa falar, mas você não me deixa falar, mas você não me deixa falar. E ela impondo, né, num senso de autoritarismo e não de autoridade. E aí ela estava perdendo o acesso, ele estava ficando o quê? Explosivo. Explodindo muito, falando palavrão, certo? Então, tipo assim, quando ela começava a falar, ele já explodia, já não conseguia ouvir mais e ela estava perdendo o acesso. E ela me chamou para conversar. E a primeira coisa que eu perguntei foi, você está permitindo ele falar? E aí ela, na hora, ela caiu a ficha e falou assim, não. Geralmente, quando eu vou conversar, eu já estou nervosa, já estou estressada por causa do comportamento dele. E quando ele começa a falar, eu mando calar a boca. E ele fala várias vezes para mim, mas a senhora não me deixa falar, a senhora não me deixa falar. E aí ela foi perdendo esse acesso. No momento que eu falei para ela, você deixa ele falar, ela lembrou na hora, meu Deus, ele precisa falar. Para sentir bem, ele precisa falar, ele precisa mostrar o sentimento dele, ele precisa aflorar. E eu preciso promover o quê? Um ambiente seguro. Eu preciso acolher ele, trazer segurança para que ele fale o que ele está sentindo. Isso é questão de o quê? De um dia, 2. Qual que é a mensagem? Meu filho tá ótimo. Parou de explodir? Parou. Hoje ele senta, ele conversa, ele não está mais xingando palavrões, ele não está mais explodindo, ele está me ouvindo. Eu sento para ouvi-lo e ele fala, porque ele tem necessidade de falar. Entende? Hoje ele consegue parar, ele tem 11 anos, ele consegue parar perto de mim. E quando ele vai falar de algo que está muito ruim, eu permito ele chorar, eu permito ele sentir,
Eu o abraço, eu o acolho, eu sei que ele precisa de abraço. Quando eu o abraço, eu sinto que ele se sente mais confiante, mais seguro, e ele me fala coisas que há muito tempo ele não falava, e eu via que aquilo estava travado, guardado, certo? Então é importante você entender, você ter esse conhecimento sobre o teu filho, tá bom? Olha só para você ver. Então é muito importante você saber quem é o seu filho. Ele não é quem você acha que ele é quem ele é. Certo? E ele vai entregar os resultados assim, bom ou ruim. Quem vai promover o ambiente é você. Certo? Tem duas formas de entregar resultado, a negativa e a positiva. Se ele estiver na dor da mente dele, vai entregar resultados negativos. Se estiver no recurso, ele vai entregar resultados positivos. Então é importante ter esse conhecimento, tá bom? Sempre lembre-se, né? Quando você começa a entender aquilo ali, as coisas começam a mudar. Você permitir o outro ser quem ele é maravilhoso. Então é importante ter toda essa bagagem aí para promover e ter esse acesso. Sempre lembrando que filho é uma terra fértil e cabe aos pais promover as melhores sementes para que elas cresçam e floresçam da melhor forma possível e tragam frutos bons, né? Frutos bons. Já pensou você ter aí, dar muitas das vezes a sua vida, o seu empenho, né? Se entregar de corpo e alma para ter os seus filhos, educá-los, crescê-los e vê-los homens e mulheres, e já pensou chegar lá no final, o resultado for ruim? Que decepção, que tristeza, né? Que sensação de fracasso, porque você não pode mais mexer, não pode mais mudar, não pode fazer mais nada, certo? Faça uma análise combinada para a família inteira. Não tem nada melhor do que você saber incentivar a outra pessoa a ser quem ela é. Ela vai desejar, ela vai amar estar do seu lado. Agora, se tratando de filhos, já pensou? Meu Deus, uma família engajada, uma família acolhedora, uma família que se entende, nada segura. Família é a base, família é a estrutura. Entendeu? Família é a estrutura. Se a gente quer ter uma sociedade mais justa, mais equânime, com resultados bons, saudáveis, precisamos investir em família. Família, certo? E ninguém melhor do que os pais para poder fazerem isso. Pais conscientes, né? A gente vai ter filhos mais saudáveis, com maturidade realmente promissora. Não deixe de conhecer aí o processo de análise. Mais informações tem lá no link da minha bio, tem lá o WhatsApp, pode estar chamando, a gente conversa, a gente alinha acordo, né? A gente vê as condições, mas não deixe de investirem no autoconhecimento. E no autoconhecimento familiar é um investimento muito certeiro de resultado. É um investimento muito certeiro de resultados. Por exemplo, hoje eu tenho a idade que eu tenho e eu não lembro de tudo que eu vivi com a minha família. Mas eu lembro de alguns momentos que foram muito marcantes. Que foi aquele momento em que os meus pais, o meu convívio familiar, jogaram luz em quem realmente eu tinha de recurso. Potencializou aquilo. Frases que eu ouvi durante ali o meu processo de aprendizagem escolar, a minha educação básica, frases que marcaram. Quais frases estas? Aquelas frases onde aquela luz que o professor jogou caiu exatamente naquilo que eu tinha como recurso mental. Certo? Aquele ponto de potencializar. Eu ouvi tanta coisa, tanta balela, que eu nem guardei. Mas aquilo que realmente fez sentido para mim, eu guardei. E aquilo fica gravado. Então, é muito importante isso. Certo?